Olá, povo amado de Deus, paz e bem, esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui com você mais um dia. A gente precisa aprender a perceber a mão de Deus no nosso cotidiano. A gente precisa aprender a perceber os sinais de Deus no nosso dia a dia. Então, se hoje eu estou aqui, mais uma vez, com saúde, com fé, anunciando a palavra do Senhor para você, isso para mim já é um grande milagre, é uma grande bênção. Eu queria te convidar a fazer essa experiência. Saber perceber os sinais de Deus no simples da tua vida. Se você tem aí um prato de comida na sua mesa, se você tem um lugar para morar, uma roupa para vestir, se você hoje tem saúde para trabalhar, se você tem um trabalho, isso já é uma graça, já é um milagre, uma bênção de Deus. Agradeça por isso. Então hoje eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Poderia não estar, mas estou, graças ao Senhor. Isso para mim é uma grande alegria. Hoje, sexta-feira, a igreja dedica uma atenção especial ao Sagrado Coração de Jesus, então rezemos juntos. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. E vamos agora ao Evangelho, Mateus capítulo 9, do versículo 27 até o versículo 31. Mateus capítulo 9, do versículo 27 até o versículo 31, que diz assim: Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje o Evangelho nos apresenta, esse pequeno trecho do Evangelho de São Mateus nos apresenta a cura de 2 cegos que suplicaram ao Senhor, que acreditaram no Senhor. Mas é muito interessante que eles estavam ali suplicando ao Senhor: tem piedade de nós, filho de Davi. E Jesus faz uma pergunta. Jesus faz uma pergunta. E se o evangelista colocou essa pergunta aqui, é porque ela tem um sentido, ela tem um grande valor para nós. Gosto de lembrar do meu antigo terapeuta, que já foi para a casa do Pai. Ele gostava sempre de, nas nossas partilhas, de me fazer perguntas. As perguntas, elas são muito importantes. Elas guardam muitas vezes as respostas que nós verdadeiramente precisamos e que não é o outro que tem que nos dar. Somos nós mesmos. E Jesus faz essa pergunta. Olha só. Vós acreditais que eu posso fazer isso? Imaginemos aqui, meu povo. Eu vou para a missa, eu vou presidir a missa, ou você vai participar da Santa Missa, e você, como nós normalmente fazemos, você pede uma graça a Deus, você pede uma bênção a Deus, seja para você, seja para outra pessoa, e você naquele ato de fé: ô Senhor, por favor, eu te peço, eu te suplico, faz isso aqui por mim, para a minha vida. E de repente você vê Jesus aqui na tua frente. E Jesus olha para mim e diz assim: Wilter,
Tu acredita mesmo? Tu acredita mesmo que eu posso fazer isso por ti? Qual seria a minha reação? Sim, meu povo, porque às vezes a nossa oração ela vai ficando formal demais. Ela vai ficando muito técnica. Ela vai se tornando somente um monólogo. A gente parece que está falando não com Deus, mas com a gente mesmo, sabe? Vai se tornando formal demais. Esses dias a gente ouviu um trecho do Evangelho que falava do centurião. Não diz que ele era um judeu ou que ele era um homem religioso. E ele vai lá suplicar a cura de um dos seus servos. E Jesus, tá bom, eu vou curar. E ele disse, não, Senhor, precisa o Senhor ir lá em casa, não. Da onde o Senhor está, diga só uma palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus ficou admirado. Nem em Israel eu vi uma fé assim. Ou seja, um homem que nem era. Pelo menos o Evangelho não fala que ele era um homem religioso, mas era um homem que tinha profunda fé. E às vezes a gente que está dentro da igreja, que já tem uma certa caminhada com Deus, que conhece a palavra, a gente reza, mas uma oração fria, uma oração parece que cheia de dúvida. Então hoje eu queria que você se questionasse verdadeiramente. Tempo do advento é tempo da gente se renovar. Pelo menos para mim, essa pergunta, ela veio verdadeiramente assim, como uma flecha no meu coração, sabe? Mexer e remexer o meu coração para dizer, Wilter, tu verdadeiramente acredita que Jesus pode fazer isso por ti? Ou tu somente diz? Aí você vai dizer, poxa, Frei, para que o senhor está fazendo essa pergunta? Porque às vezes eu vejo, por exemplo, pessoas que estão na vida de fé, estão na caminhada com Deus, que servem na igreja, e quando chega um momento de crise, quando chega um momento de dificuldade, quando chega um momento de sofrimento, se desesperam, se revoltam com Deus, largam a igreja, blasfemam. Eu estou feio de ver isso aqui já. Então hoje eu preciso realmente me perguntar, eu acredito naquilo que eu mesmo peço a Deus? Eu acredito que Ele realmente pode fazer isso por mim? O Evangelho de hoje está dizendo isso. A partir da resposta daqueles homens, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, mas não só um sim, Senhor aqui da boca, não. Sim, Senhor da vida, do coração, da convicção. Sim, Senhor, eu creio. Aí Jesus vai lá e toca e cura. Esses dias eu estive pregando. Pela primeira vez eu fiz uma catequese, uma pregação para um grupo de oração aqui na Itália, em italiano. Fiquei muito feliz. Deus me deu essa graça, essa capacidade. E eu falava sobre fé para eles. E eu dizia que muitas vezes a gente não recebe as graças, as bênçãos, os milagres, porque nos falta fé. Nos falta fé. Aquela mulher tocou apenas na orla do manto de Jesus e foi curada de uma hemorragia de tantos anos. Então, às vezes, a gente é incrédulo. Hoje o Evangelho nos ensina. A gente precisa acreditar de fato. Jesus pergunta, vocês acreditam que eu posso fazer isso? E eles dizem, sim, Senhor. Então, esse sim, Senhor, hoje, precisa ser por convicção. Uma fé madura, convicta. E não somente por formalidade espiritual. Que a gente reze com essa pergunta hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.